Boa tarde. Primeiramente, esse aqui é o nosso grupo da PS3. Agora a gente vai mostrar como é que a gente construiu o nosso modelo. E é o seguinte: a gente escolheu o modelo dos colaboradores, que consiste basicamente no seguinte: tem um estoque de colaboradores numa dada empresa, e ele depende basicamente da taxa de contratação e da taxa de saída. Como assim? A empresa tem um número de funcionários e ela vai ajustar essa quantidade de colaboradores que ela tem, baseada numa taxa dada de contratação e uma taxa de saída. Agora eu vou explicar como cada variável e parâmetro influencia essa decisão. Primeiro tem as variáveis exógenas, que é o tempo de ajuste para o número de colaboradores, que consiste basicamente no tempo que vai demorar para a empresa conseguir ajustar o número de colaboradores que ela tem dentro da sua empresa até alcançar a meta. Aqui a gente escolheu esse tempo com uma constante, unidade em mês, e dado em 3 meses, ou seja, vai demorar 3 meses para essa empresa conseguir fazer esse ajuste de contratação para alcançar sua meta. Agora a gente tem a meta para o número de colaboradores, que também é uma variável exógena, e basicamente é uma constante dada em colaboradores, que é a meta que a empresa quer alcançar de colaboradores que ela tem dentro da sua empresa. Esse número a gente estabeleceu em 5.000, ou seja, um aumento considerável, ou seja, a empresa começou com 3.000 funcionários e ela precisa alcançar 5.000, ou seja, um aumento razoavelmente grande. Agora a gente considerou outra variável exógena, a fração de saída. Ela consiste basicamente em uma constante que vai mostrar percentualmente quantos funcionários vão sair dos que já estão dentro da empresa. Ou seja, se a empresa tem 100 funcionários, a fração de saída dela são 5. E não tem nenhuma unidade porque é uma fração. Agora a gente tem as variáveis endógenas. Primeiro vamos falar do ajuste dos colaboradores. Esse ajuste ele é basicamente a quantidade de funcionários que ela tem que ajustar, basicamente, para alcançar a sua meta. Para isso, a gente utilizou a meta para o número de colaboradores, menos os colaboradores que já estão na empresa, ou seja, conforme o número de colaboradores vai aumentando, chegando mais próximo dessa meta, vai diminuindo o ajuste que tem que ser necessário ser feito durante o tempo de ajuste que você tem para fazer, esse ajuste. E a unidade que a gente escolheu foi colaboradores por mês, ou seja, o ajuste que ela tem que fazer por mês para alcançar a sua meta. Aí aqui as polaridades ela depende negativamente do tempo de ajuste, ou seja, quanto maior o tempo de ajuste que ela tem, menor é o ajuste por unidade de mês. E aqui ela é influenciada positivamente pela meta que a gente tem, ou seja, quanto maior a meta, maior é o ajuste que tem que fazer para alcançar essa meta. Agora a gente tem a taxa de contratação. A gente vai explicar um pouquinho como ela funciona. Essa taxa de contratação a gente considerou como basicamente o ajuste de colaboradores, ou seja, o ajuste que tem que fazer vai ser a taxa de contratação que você tem que adotar para chegar na meta que você quer alcançar. E ela dá em colaboradores por mês, ou seja, quantos colaboradores por mês você tem que contratar para conseguir alcançar a sua meta. Essa taxa ela depende positivamente do ajuste, ou seja, quanto maior o ajuste tem que fazer, maior é a taxa de contratação que você tem que realizar para alcançar essa meta. Agora a gente tem a taxa de saída. Vou explicar um pouquinho sobre ela. A taxa de saída ela é basicamente os colaboradores vezes a fração de saída, ou seja, dado um número de colaboradores vezes a porcentagem desses que vão sair, a gente tem a taxa de saída da empresa, que é basicamente quantos funcionários vão sair da empresa, seja por demissão, seja por aposentadoria, etc. Essa taxa de saída, vou explicar as polaridades agora, ela depende positivamente dos colaboradores, ou seja, quanto maiores os colaboradores, maior vai ser a quantidade de pessoas que saem da empresa, e depende positivamente também da fração de saída, ou seja, quanto maior a fração de funcionários da empresa que saem, maior é a taxa de saída desses funcionários. Agora vamos explicar os colaboradores. Esse é o nosso fluxo de estoque, não sei. Ele é um nível e basicamente ele depende da taxa de contratação menos a taxa de saída, ou seja, a quantidade de colaboradores em T mais 1, por exemplo, vai ser a quantidade que tinha anteriormente mais a taxa de contratação menos a taxa de saída, ou seja, basicamente somando quantos entraram e subtraindo quantos saíram da empresa. E esse também a unidade é colaboradores porque basicamente é o estoque e é assim que se dá a unidade. Aí ele influencia negativamente o ajuste, ou seja, quanto maior os colaboradores que tem nessa empresa, menor é o ajuste que você tem que fazer por unidade de tempo para alcançar a sua meta. Ele influencia positivamente a taxa de saída, porque quanto maior a quantidade de colaboradores, maior é a quantidade de funcionários que saem da empresa.
Bom, agora a gente vai rodar o nosso modelo, vamos ver como que se dá o gráfico. Bom, como a gente pode ver aqui no gráfico que a gente produziu, o número de colaboradores ele vai aumentando, mas cada vez menos até chegar à meta. Ou seja, no início ele vai fazendo ele faz grandes aumentos grandes ajustes para conseguir chegar nessa meta. Mas conforme passa o tempo e aumenta a quantidade de tempo, vai diminuindo o ajuste que tem que fazer por tempo. Ou seja, esse incremento ele é decrescente no sentido de que ele é cada vez menor e ele vai aumentando até estabilizar próximo da nossa meta. Como a gente pode ver aqui, a gente não conseguiu alcançar a nossa meta e a gente vai variar alguma das variáveis exógenas agora para ver como que essa variação pode ajudar a gente a alcançar a nossa meta. Agora a gente vai ajustar o tempo de ajuste para ver como ele influencia no nosso gráfico. Então, como vocês podem ver, conforme a gente aumenta o nosso tempo de ajuste, ele vai diminuindo quão próximo a gente chega na nossa meta e o incremento também a inclinação da reta vai diminuindo também. E por que isso acontece? Porque conforme você aumenta o tempo de ajuste que você tem, menor é a quantidade de colaboradores que você precisa contratar por unidade de tempo. Ou seja, esse incremento mensal ele vai diminuindo conforme você vai aumentando o tempo que você tem para fazer esse ajuste. E o inverso também serve da mesma forma, ou seja, quando você diminui o tempo, maior maior a inclinação dessa reta, ou seja, você precisa contratar mais pessoas em menor quantidade de tempo. Agora a gente vai mexer na meta para ver como isso influencia. Agora a gente pode ver, conforme a gente aumenta a nossa meta, a curva vai subindo de patamar, ou seja, conforme você tem uma meta muito maior, você vai precisar ter um incremento também muito maior e isso é dado em um nível superior ao nível anterior. Ou seja, quanto maior a quantidade você tem que alcançar, ou seja, a diferença da sua meta para quantos colaboradores você tem, então você precisa contratar mais funcionários mais rapidamente e durante o tempo mais funcionários também. Agora, mexendo na fração de saída, a gente vai vendo que ela vai mudando a concavidade da função. Por que isso acontece? Conforme você aumenta a fração de saída da empresa, mais funcionários estão saindo e mais difícil é você alcançar essa meta. Ou seja, está influenciando negativamente no seu objetivo de alcançar uma meta superior ao que você já tem hoje. Ou seja, se mais pessoas saem da sua empresa em dado período de tempo, e percentualmente ao longo desse período, então a gente vai ver que a quantidade de colaboradores vai diminuindo também durante a quantidade de tempo. Então, basicamente é isso. Para alcançar a nossa meta, então, a gente precisaria ajustar esse tempo, a meta e a fração de saída para conseguir alcançar ele. E o que a gente tem de crítica, basicamente, a esse modelo é que a taxa de saída não está se relacionando com o ajuste de colaboradores. E isso, para a gente, seria algo fundamental, porque para você fazer o ajuste de colaboradores que você precisa, também influencia a taxa de saída de pessoas, ou seja, o ajuste que você tem que fazer também está diretamente relacionado com o número de pessoas que estão saindo da sua empresa. Você não pode simplesmente considerar a taxa de contratação sem considerar quantas pessoas estão saindo da sua empresa também. Ou seja, para deixar esse modelo mais completo, a gente teria que relacionar de alguma forma essas duas variáveis.